Guilherme, a gente quer trazer outro tema para discutir com você, que foi a decisão ontem à noite. É claro, ela ainda vai ser divulgada oficialmente, né, pelo presidente Lula agora de manhã, nessa sexta-feira, mas houve ontem uma reunião do presidente Lula com os ministros e ficou decidido então que o general Marco Antônio Amaro dos Santos, que comandou a Casa Militar no segundo mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff, será o novo chefe do GSI, né, do gabinete. A escolha foi confirmada pelo presidente nessa reunião, como eu falei, ela deve ser oficializada agora de manhã. Agora eu queria te perguntar como é que você enxerga essa nomeação, sobretudo, como é que vai ser esse gabinete, esse GSI comandado pelo general Amaro, depois do 8 de janeiro, e também com toda essa desmoralização da ala militar que fazia parte do gabinete anterior? Vivi, primeiro é importante observar que houve um recuo do Lula em relação à intenção inicial dele, logo no momento da demissão do G. Dias. Quando o Lula decide demitir o G. Dias, cria-se, né, aquela narrativa do G. Dias, você pede para sair, que é um gesto que todo presidente faz com um ministro, uma ministra demitida, que não seja um desafeto, né? Então, vai lá e diz que você está pedindo demissão. Depois disso, né, que nas primeiras horas daquele dia, no primeiro dia, o Lula estava decidido a fazer do GSI um gabinete civil, a tirar o aspecto militar. Naquele dia, ele foi advertido, e não só pelo Múcio, mas por outros integrantes do governo também, do tipo, olha, com um discurso do tipo, olha, aqui sempre teve militar, a gente está reconstruindo a relação com eles já fizeram acenos públicos importantes, reconhecendo que houve uma politização excessiva dos quartéis. Me orientou ela lá, ela disse cabeceira também. Estão fazendo uma limpeza, pelo menos dizendo que estão fazendo uma limpeza dessa politização para dentro das Forças Armadas. Então, seria importante manter o GSI com eles. Isso convenceu o Lula. Ele, como já foi noticiado, ele, antes de ir para Portugal, ele recebeu o general Amaro, já conversou com ele, e apenas na volta, teve outras conversas, o Múcio teve outras conversas, falou-se também com o STF para saber a impressão do STF, e acabou se decidindo pelo general Amaro. O general Amaro terá a missão no GSI de continuar esse processo que o Capelli iniciou de desbolsonarização, completar isso, colocar gente nos cargos que ele assevere que são pessoas comprometidas com o Estado e não comprometidas com o Heleno e com o Bolsonaro e com as aspirações, os sonhos golpistas de ambos. E também, num ministério que de certa forma está um pouco anacrônico, conseguir colocar essa estrutura que a gente, agora que o GSI entrou em evidência, a gente descobriu ser gigantesca, colocar essa estrutura a serviço realmente do país. Porque claramente o que a gente viu no 8 de janeiro e nas semanas subsequentes, até desaguar nessa semana em que mais de 80 servidores foram demitidos pelo Ricardo Capelli, não era isso que estava acontecendo. E tem muita coisa para acertar. Uma das coisas, por exemplo, estava me explicando uma pessoa do GSI ontem, sobre o que hoje é uma estrutura bicéfala da segurança presidencial, da segurança do Lula. Hoje existe uma divisão que a segurança de proximidade, que eles chamam, então quem faz a segurança do ambiente que o presidente está é a Polícia Federal. E a segurança do entorno, que é o entorno do prédio onde o presidente está, isso é feito pelo GSI. Qual é o problema disso? Como essa pessoa me explicou. O próprio 8 de janeiro mostrou que não existe na prática uma diferença no objetivo de se assegurar
a proteção de uma autoridade a diferença entre proximidade e entorno. O 8 de janeiro, quando o entorno falhou, a proximidade não estava articulada com o entorno e também falhou. Então, você precisa ter um alinhamento para não ter bateção de cabeça. E isso, por que isso é assim hoje? Porque havia se perdido a confiança nos militares para eles fazerem a segurança de proximidade do Lula. Então o Lula não quis militares no seu entorno porque ele não tinha segurança de que não ia ser grampeado, de que eles não iam deixar falhar a segurança para que alguma coisa acontecesse com ele. Então ele precisou deixar a PF fazer isso para ter tranquilidade. O que vai ser agora? O Amaro vai ter que decidir. Vai ser tudo da PF, o entorno também? Vai ser tudo do GSI? Vai continuar essa estrutura bicéfala e com a bateção de cabeça? São duas corporações que sempre estão se estranhando, Forças Armadas e Polícia Federal. Isso é um dos abacaxis que estarão na mesa do general Amaro quando ele tomar posse, muito provavelmente na semana que vem. Guilherme, a gente tem uma outra informação em relação ainda sobre o GSI. Documentos mostram um alerta da ABIN ao GSI. Então isso também é uma notícia que a Folha de São Paulo trouxe ontem, de que um dia antes da invasão da sede dos três poderes, a polícia já tinha reconhecido que simpatizantes do Bolsonaro planejavam provocar ações hostis e danos ao Congresso Nacional. Isso foi trazido agora também pela Folha de São Paulo, e isso mostra que a situação do G. Dias deve se complicar em relação a esse caso e também em relação à participação dele na CPI, né, Guilherme? Esse alerta da BIM acho que prejudica um pouco também a defesa do G. Dias durante a CPI, né, a CPMI. Complica sim, ele vai... É mais um elemento que ele tem para explicar. Para falar, olha, você sabia. Agora, tem uma ressalva que eu faço em relação a esses alertas, porque em janeiro já havia saído também que a Polícia Federal havia comunicado o Dino sobre o que aconteceria. Né? O informe da Polícia Federal ainda é mais premonitório do que o informe da BIM. O informe da Polícia Federal parece que ele descreve exatamente o que aconteceria no 8 de janeiro. Vamos lembrar, e aí é uma coisa que complica o G. Dias e de certa maneira protege o Dino. Vamos lembrar o que aconteceu no dia 6 e no dia 7 de janeiro? Vocês lembram que o Dino mobilizou Força Nacional, deu entrevista alertando, falando, espero que o GDF faça o seu papel, porque o que a gente sabe que vai acontecer é muito brabo. Por que o Dino estava no Ministério? Porque o Dino tinha essas informações e levou essas informações a sério. Agora, quem eu acho que tem que explicar na CPI por que não agiu da mesma maneira? O G. Dias, o Ministério da Defesa. Por que o Exército, o Ministério da Defesa e, consequentemente, o Exército, por que o Exército não deixou o Comando Militar do Planalto abastecido com mais gente, guarnecido com mais tropas? Por que a Guarda Presidencial, que é também uma cadeia de comando que não é clara para ninguém se afinal a Guarda Presidencial respondia ao Comando Militar do Planalto ou se respondia ao G. Dias, porque oficialmente é o Comando Militar do Planalto. Mas, vou lembrar vocês, no dia 10 de janeiro, 11 de janeiro, eu entrevisto o G. Dias no Palácio do Planalto, pergunto a ele por que desses vídeos, por que a gente está vendo esse vídeo da PM, do DF, virando pro militar e falando, comanda tua tropa, porra. Por que esses vídeos mostrando os militares numa postura amistosa com os manifestantes? Ele fala, não, porque ali a minha ordem ainda não tinha chegado para eles. Eles ainda não tinham recebido a minha ordem. Então, quer dizer, era ele que cabia o comando? Ou não? Era o Comando Militar do Planalto?
Isso a gente tem que entender também da parte do Comando Militar do Planalto, entender por que o Comando Militar do Planalto, que o Exército muito provavelmente também recebeu esses informes, por que não trabalhou. Então, essa diferença de atuação entre o Dino e os demais, eles protegem o Dino e complicam muito a vida dessas outras pessoas.